Olá pessoal, continuando o nosso comentário sobre o estudo da escola sabatina, nós vamos agora passar para a parte de domingo, que tem como tema Acalmando a Tempestade. Aqui novamente nós vamos nos atentar a alguns textos do capítulo 4 de Marcos. Vamos perceber aqui algumas situações que demonstram aí a divindade de Jesus Cristo, certo? Então, nós começamos falando aqui do momento em que Jesus ele passa o dia inteiro ensinando, né, e sendo acompanhado pelos discípulos, e logo em seguida eles voltam para o barco. Só que imediatamente, como Jesus está lá aparentemente cansado, abatido de todas as suas atividades durante o dia, ele acaba que dormindo, mas os discípulos ali continuam acordados e ali presenciam uma grande tempestade. Tempestade essa que os deixaram tão amedrontados que eles acabaram que por ter que acordar Jesus Cristo, e ele com seu poder manifestado naquele momento, ele acalma toda a tempestade. Interessante que tem um comentário na lição que diz exatamente assim: de maneira contundente Jesus ordenou que o vento e as ondas se aquietassem, uma grande calmaria veio sobre o lago e os discípulos ficaram espantados com a demonstração do poder divino. Nós podemos ver que essa manifestação divina através de Jesus Cristo, ela se encaixa em um padrão bíblico, que na lição traz o termo técnico, que seria a teofania, que é a manifestação visível de Deus ou de um de seus anjos. Então existem algumas características, são contadas aqui como 5 características, que demonstram como é esse padrão bíblico chamado de teofania. Deixa eu terminar. Vai olhar assim pra mim. A primeira é a demonstração do poder divino. A segunda é o medo humano. A terceira é a ordem. Não temas. A quarta é as palavras de revelação para a qual Deus ou o anjo apareceu. E a quinta seria a resposta humana à revelação. 4 dessas 5 características, de acordo com a lição aqui, elas evidentes nesse acontecimento. Quais são elas? Acalmar a tempestade, a demonstração do poder divino, o medo dos discípulos é o medo humano. A pergunta é: por que vocês estão com tanto medo? Correspondente a não tema, que seria aí a terceira, né? Terceira característica. E a pergunta dos discípulos: quem é esse? Que é a resposta humana. O que está ausente são as palavras de revelação. Esse detalhe que falta se encaixa no tema do segredo e da revelação que percorre todo o livro, no qual a verdade sobre Jesus será revelada. A pergunta dos discípulos: quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Leva o leitor a preencher a resposta das palavras que faltam na revelação. Ele é o Filho de Deus, o próprio Senhor. Então, que nós possamos nos apegar cada vez mais à misericórdia, ao amor, à justiça e ao poder de Jesus Cristo, o nosso Salvador.